E aí galerinha, beleza? Um vídeo bem rápido, tá? Sobre arranjo simples e combinação simples para todo mundo lembrar as equações e entender qual é a diferença. Vamos lá. Arranjo é uma situação onde a ordem dos elementos altera o agrupamento que você está fazendo. Aqui nós temos a equação de arranjo. Um arranjo de NP é n fatorial sobre n menos p fatorial. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui nessa playlist revisando fatorial para vocês, ok? Então olha esse exemplo. Eu tenho um conjunto com 3 algarismos, 1, 2 e 3. E eu quero fazer arranjos a partir disso de 2 elementos. Então eu posso pegar, por exemplo, 1 com o 2. Ou 1 com 2 dá 12. Posso pegar 1 com 3, que é um número chamado 13. Posso pegar 2 com 3, que é 23. Posso pegar 2 com 1, que é 21 e assim por diante. E aqui eu já tenho o que me interessa, tá? Eu quero que vocês entendam que se é arranjo, a ordem altera o agrupamento. Pô, o arranjo de 1 com 2 é diferente do arranjo de 2 com 1. Porque nessa organização aqui eu gero o número 12 e nessa aqui eu gero o número 21. Isso é arranjo. Coloquei um outro exemplo a partir desse mesmo conjunto de 3 em 3. 1, 2 com 3, o 1 com 3 e o 2, depois o 2 com 1 com 3 e assim por diante. De novo, percebam que arranjar na sequência 1, 2, 3 é diferente de arranjar na sequência 2, 1, 3. Porque aqui eu tenho o número 123 e aqui eu tenho o número 213, ok? Isso é arranjo e está aqui a equação para calcular a quantidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Na combinação, a ordem dos elementos não altera o agrupamento. Então, ao invés de 3 algarismos, eu tenho 3 pessoas, Pedro, Carlos e Torricelli, em homenagem a meu filho Carlinhos Torricelli. Pô, eu quero formar duplas de vôlei. Percebam que a dupla Pedro-Carlos, PC, é uma possibilidade. E agora eu tenho a outra dupla, Pedro Torricelli, PT. Aí eu tenho a dupla Carlos-Pedro. Eu estou fazendo a mesma sequência que eu fiz aqui com os números. Carlos com Pedro, chamei de CP. Carlos com Torricelli, CT. Torricelli com Pedro, TP. Torricelli com Carlos, TC. Só que, galera, a dupla de vôlei Pedro com Carlos é a mesma coisa da Carlos com Pedro, não tem diferença. A ordem não altera o agrupamento. A dupla Pedro com Torricelli é a mesma coisa de Torricelli com Pedro, eu tenho que eliminar isso daqui. A mesma coisa Carlos com Torricelli, eu tenho que eliminar aqui, ó. Torricelli com Carlos é a mesma coisa. Então, nesse exemplo aqui eu tinha 3 elementos e me dava um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 agrupamentos. Aqui, que é uma combinação, eu tenho um total de 1, 2, 3 agrupamentos. Porque eu sou obrigado a eliminar isso daqui que dá no mesmo, né? Porque a ordem não altera o agrupamento. Percebam que a equação é quase igual. E esse P fatorial aqui, o resultado dividido por isso, é justamente para eliminar as repetições. Vamos ver exemplos que aí é melhor de entender. Legal? Vamos lá. Antes disso, tá, pessoal? Vale a pena dizer, tá aqui a equação de combinação novamente, tá? Eu posso escrever combinação de NP ou escrever assim, tá? NP utilizando o que a gente chama na matemática de número binomial. Claro que a equação no final é a mesma, tá? Só para vocês saberem.
Vamos pegar um exemplo aqui, galera. Nesse exemplo, eu quero compor a posição de presidente e vice-presidente, por exemplo, da Câmara dos Deputados em Brasília. E eu tenho 10 possíveis deputados para ocupar essas vagas. De quantas formas eu poderia fazer esse agrupamento, tá? De presidente e vice-presidente. A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é se é um arranjo ou se é uma combinação. Uma coisa que não dá certo em matemática é querer decorar as coisas, né? Tem cara que pensa assim, não, se é um agrupamento de pessoas, sempre é combinação. Mas não é tão simples assim. Nesse exemplo que eram duplas de vôlei, a ordem não alterava a dupla. A dupla Pedro e Carlos é a mesma coisa da Carlos e Pedro, por isso eu cancelei. Só que nesse caso aqui é diferente. Porque, olha só, vamos pegar esses mesmos nomes aqui. Se o Pedro é o presidente e o Carlos é o vice, é totalmente diferente do Carlos sendo o presidente e do Pedro sendo o vice. Então, nesse exemplo aqui, a ordem dos elementos altera o agrupamento, ok? Pedro e Carlos é diferente de Carlos e Pedro. Então, cada caso é um caso, tem que pensar. Não tenta decorar que não dá certo. Pô, vamos lá, eu vou fazer uma solução sem usar nenhuma das duas equações aqui. Vou fazer uma solução 1 usando o que a gente chama de PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Olha só, eu tenho uma vaga de presidente, botei um quadradinho aqui, P, e outra de vice-presidente. Só pensando, sem fórmula. Pô, quantos deputados eu tinha para ocupar a posição de presidente? Eu tinha 10. Aí escolhi um. Pô, se eu já escolhi um para presidente, sobram quantos para ocupar a posição de vice? 9. Então eu tinha 10 opções aqui, agora eu tenho 9. Se eu multiplico, eu descubro a pergunta da questão. Eu tenho 90 possibilidades para organizar presidente e vice-presidente com 10 deputados. Então percebam que é possível resolver sem nenhuma fórmula. Mas há situações que a fórmula é importante, tá certo? O objetivo aqui, inclusive, é fazer com que todo mundo lembre as equações. É mais prático usar a equação, é mais rápida, mais veloz. Então vamos lá, fazendo com a equação. Primeira coisa era entender, e eu acho que eu já deixei claro, que essa é uma situação de arranjo. Legal? Então vamos lá, arranjo de NPAP. Eu tinha pouco espaço aqui, tá? Se eu tivesse um pouquinho mais de espaço, eu teria botado arranjo de NPAP, teria botado a fórmula n fatorial sobre n menos p fatorial. Depois eu teria botado assim, arranjo de 10, no lugar do n, vírgula 2 a 2. Porque eu tenho 10 deputados e eu quero organizar de 2 em 2, presidente e vice. Então eu teria escrito A 10,2, 10, 2 a 2. Bom, com base na equação seria o quê? 10 fatorial, o número total de elementos, dividido pelo total de elementos disponíveis, menos a maneira como eu vou agrupar, que é de 2 em 2. Então fica 10 menos 2. 10 menos 2 é 8. Lembrando que existe um vídeo anterior, onde eu explico inclusive o procedimento que eu vou usar aqui, supondo que alguém não lembre. Por 10 fatorial sobre 8 fatorial. Eu pego o maior número, vou reduzindo de 1 em 1 até chegar no menor.
Então, ó, 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8. Para. Ah, professor, por que parou? Parou porque eu vou cortar 8 com 8. Então, a resposta fica 10 vezes 9, que dá 90 possibilidades, como eu já tinha dito antes. Legal? Vamos para o último exemplo para a gente acabar esse vídeo. Bom, eu tenho 30 alunos e um professor quer formar grupos de 3 alunos. Quantos grupos eu poderia formar? E aí, galera, é arranjo ou é combinação? A ordem não altera ou a ordem altera? Vamos lá, vamos pegar esses 3 nomes de novo. Se eu vou fazer um grupo para apresentar um trabalho de história, faz diferença se o grupo é Pedro, Carlos e Torricelli, ou se eu digo que o grupo é o mesmo Torricelli, o mesmo Carlos ou o mesmo Pedro, não faz diferença. A ordem não altera o agrupamento, ou seja, é uma situação de combinação. Ou seja, repetindo o que eu falei, você precisa eliminar as repetições. E quem elimina as repetições do resultado é esse P fatorial, que é a única diferença, ó, da equação do arranjo para a equação de combinação. Então vamos lá. Combinação de n elementos organizados de P em P é n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Nessa questão, são 30 elementos organizados de 3 em 3. Então, 3 fatorial vezes 30 menos 3 fatorial. Legal. 30 menos 3 é 27. Galera, eu poderia reduzir de 30 até 3, só que é sem noção, né? Eu tenho um número aqui que é 27, está mais perto. Se eu reduzir esse de cima até 27, me dá menos trabalho. Então vamos lá. 30 fatorial, 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27. Para aí. Legal. Porque lá embaixo vai ter 27 fatorial. Esse aqui eu vou calcular ele todo até o 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Legal. Vou cancelar o 27 fatorial de baixo com o 27 de cima. Então, se eu fizer essa continha, 30 vezes 29 vezes 28, dividido por 6, está aqui o resultado. 4.060 grupos é possível formar com 30 alunos 3 a 3. Legal? Lembrem que são vocês que determinam os vídeos que eu estou gravando. Esse vídeo, inclusive, foi um pedido de vocês, tá? Uma curiosidade é que eu gravei esse vídeo de fatorial e esse agora por causa das gravações de termodinâmica. Algumas pessoas estavam enroladas e pediram para eu gravar esses vídeos aqui. Legal? Beleza? Então deixa o seu like, compartilha, manda os pedidos de vocês que a gente vai atendendo dentro do possível. Legal? Até a próxima. See you later.